Olá meus amigos dos coaches, aqui é o Henrique Beneto para mais um vídeo do canal Na Minha Estante. E hoje, sexta-feira, chega nas telas da Netflix mais uma adaptação super aguardada por muita gente, que é nada mais nada menos do que Para Todos os Garotos que Já Amei, inspirado nos livros homônimos da Jenny Han. Até o momento eu não tinha lido, apesar de eu ter ido no encontro com a autora na Bienal do ano passado e falado para mim mesmo que eu deveria ler essa trilogia completa lançada pela Intrínseca, e foi exatamente o que eu fiz essa última semana antes do filme sair. Foi uma maratona? Foi de fato uma maratona, e por isso eu registrei cada momento desses últimos 7 dias em que eu resolvi parar tudo e ler os livros da Jenny Han e documentar aqui para vocês em forma de vídeo opinião. Enfim, espero de verdade que vocês gostem desse vlog completamente maluco e continuem comigo até o final. Vamos lá? Muito bem, pessoal, hoje é sexta-feira, dia 10 de agosto de 2018, e eu decidi fazer uma loucura nessa próxima semana, que vai ser ler 3 livros até a próxima sexta-feira. Os 3 livros pertencem à trilogia da Lara Jean, da Jenny Han, pois sim, na sexta-feira que vem vai estrear o filme da adaptação de Para Todos os Garotos que Amei, que eu quero muito assistir, e como eu não consigo assistir a uma adaptação antes de ler o livro, e eu acabei moscando esse tempo inteiro para ler a trilogia da Lara Jean, já que eu quero ler esses livros desde a Bienal do ano passado, quando assisti ao bate-papo com a autora lá no Rio Centro, eu acabei me propondo a fazer isso e ler mais ou menos 900 páginas em 7 dias. Eu vou conseguir fazer isso? Não sei, mas eu espero que sim, pois todo mundo fala que essas 3 histórias são bastante fluidas, que dá pra ler super rapidinho. Eu espero mesmo que sejam. Eu já sei o que a história se trata, que vai ser sobre a Lara Jean, essa garota que escreve cartas de amor para os rapazes porque ela está apaixonada, mas ela nunca envia, e no início do segundo ano, mais ou menos, alguém envia essas cartas para ela, e todos os garotos vão receber essas cartas que ela escrevia, e a vida dela vai se tornar uma loucura, e eu fiquei super investido nessa sinopse dele. Então eu não sei porque que eu demorei tanto tempo, eu não sei porque que eu deixei até uma semana antes do filme estrear para ler a trilogia da Jenny Han. Enfim, eu vou tentar documentar todos os meus passos com esses 3 capítulos da Lara Jean, o Para Todos os Garotos que Eu Já Amei, PS Ainda Amo Você e Agora e Para Sempre Lara Jean. Espero de verdade conseguir ler os 3 livros e, enfim, vamos ver aonde isso vai dar. Oi pessoal, hoje é domingo, dia 12 de julho, dia dos pais, e essa é a nossa primeira atualização da Maratona Lara Jean. E sim, era para eu ter começado essa maratona na sexta-feira, só que aí aconteceram alguns imprevistos e eu só tô conseguindo começar a ler essa série no domingo. Ou seja, eu tenho menos 2 dias para ler a trilogia completa, porque a vida é assim. Enfim, ainda de manhã, eu já li 15% de Para Todos os Garotos que Já Amei. Nós conhecemos um pouquinho da Lara Jean, que é a protagonista, e o livro é narrado em primeira pessoa pelo ponto de vista da Lara Jean, algo que eu já esperava. Uma coisa que me surpreendeu bastante é que a família dela inteira não é coreana, apenas a mãe dela é coreana, o pai dela é americano. Eu achava que a família inteira era coreana. Enfim, é só uma curiosidade. Já conheci o Josh, já conheci o Peter. Eu sei que eles vão ser os 2 rapazes principais da história, pelo que andei pesquisando sobre a série na internet. Eu ainda não sei o que pensar sobre ambos, só que o Josh foi namorado da irmã mais velha da Lara Jean e que o Peter foi o primeiro beijo dela. Nós estamos acompanhando bastante o cotidiano da personagem, ela fazendo receitas na cozinha, mexendo no scrapbook. Isso é algo que pode irritar muita gente, mas eu gosto porque me lembra Crepúsculo, me julguem. Era uma característica da Stephenie Meyer de mostrar o cotidiano dos personagens que eu gostava bastante. Eu tô gostando de acompanhar aqui na série da Jenny Han, e já deu pra sentir que a relação da Lara Jean com a Margot, que é a irmã mais velha dela, é daquela coisa de admiração, de ter como uma figura mais velha e heróica na vida da Lara Jean. Eu quero ver como é que isso vai se desenvolver ao decorrer da história. Quando chegar na metade, eu volto para mais uma atualização e, enfim, essa é a primeira impressão que eu tive da série. Ainda não foram entregues as cartas, vamos ver o que vai acontecer. Hoje é segunda-feira, dia 13 de agosto. Eu prometi para vocês que ia aparecer por aqui quando eu chegasse na metade do livro. Mas a questão é que eu cheguei na metade do livro e simplesmente não consegui parar a minha leitura de Para Todos os Garotos que Já Amei. Então acabou que eu li durante todo o dia de domingo o primeiro volume da trilogia da Jenny Han. E
Eu tô tentando formular pensamentos coerentes pra explicar pra vocês o quanto eu gostei dessa história aqui. Apesar de sim ter alguns detalhes ali que me irritaram um pouco, principalmente com relação à falta de comunicação dos personagens, que eu acho que é o grande problema que faz a história desse livro acontecer, que simplesmente os personagens não se comunicam, então dá aquela vontade de você entrar no livro e dar uns tabefes em todos os envolvidos. Mas enfim, apesar disso, é uma história muito fofa e muito cativante. Eu gostei muito desse clima adorável e cotidiano que a Jenny Han traz para sua história. Nós acompanhamos de fato o dia a dia da protagonista, a Lara Jean, a vida dela ali com a família dela, os problemas quando as cartas começam a ser enviadas para os garotos porque ela já foi apaixonada. E de fato, quando as cartas são enviadas para esses rapazes, a história fica extremamente divertida e não tem como parar. Eu gostei do que a Jenny Han fez porque ela tinha dois caminhos clichês para seguir que eram muito óbvios a partir desse momento que as cartas são enviadas, de como poderia ser esse interesse amoroso, principalmente com relação ao Josh e ao Peter, e ela acabou seguindo um caminho não tão óbvio, pelo menos pra mim não foi tão óbvio assim. Fiquei muito feliz por ter sido cativado pelo personagem certo e ter torcido pelo personagem certo. Os capítulos são muito curtos, então você vai lendo um atrás do outro e você falando só mais um capítulo, só mais um capítulo. E quando você vê já tá no final da história. E eu adorei que assim que boa parte do clímax da história se passa no final do ano. Então assim, histórias com Natal sempre me cativam muito. Eu adoro o clima da época, eu sou um vendido do Natal. E talvez por eu já ter os outros dois próximos no meu Kindle, eu não senti tanto a raiva que o final do livro dá nos leitores, que eu terminei esse aqui, já comecei logo o PS Ainda Amo Você, então eu não senti tanta raiva do que a Jenny Han fez no final desse aqui. Mas eu tô completamente investido nessa história, eu já comecei nessa segunda a ler o segundo livro. E deixa eu acrescentar aqui que eu totalmente não adivinhei quem foi a pessoa que viu as cartas. Eu tinha uma ideia desde antes de começar a ler o livro que tinha sido uma personagem, mas aí na verdade foi outra personagem que nem passou pela minha cabeça, o que foi engraçado porque muita gente, pelas resenhas que eu vi pelo Goodreads, pelo Scooby, falavam que adivinhavam quem tinha sido a pessoa que viu as cartas e eu não conseguia adivinhar. Então eu tô me sentindo muito burro nesse exato momento. E parando pra pensar, era óbvio, mas eu não pensei nesse óbvio, pensei em várias possibilidades menos nesse óbvio. Agora eu vou parar tudo e vou ler o PS Ainda Amo Você. Hoje é terça-feira, dia 13 de outubro de 2018 e eu terminei a nossa segunda leitura da trilogia Lara Jean, que é PS Ainda Amo Você. E o que eu posso dizer sobre esse livro, além de que ainda bem que esse não se tornou o desfecho oficial, porque se no primeiro livro eu fiquei completamente encantado pelo clima da história, desse daqui foi um livro para tomar ranço de todos os personagens que eu gostava do primeiro livro. A Lara se comporta daquela forma que eu odeio em personagem de livro jovem adulto, que simplesmente não discute os problemas e começa a interiorizar tudo. Mas depois de tudo que aconteceu no primeiro livro, justamente por falta de comunicação, nesse ser regravado justamente por falta de comunicação, meio que cresce o ranço. E ainda tem, assim, outros dois personagens que me irritaram muito, 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 muito. Um deles é o principal junto com a Lara Jean. Obviamente não vou dizer o nome aqui para quem ainda não leu a série, mas eu torcia tanto por ele no primeiro livro, sabe? Eu gostava tanto da personalidade dele, e nesse aqui ele foi muito babaca em diversas vezes, sabe? A Lara Jean errou, ela errou, mas ele também errou pra caramba. E o pior de tudo, assim, quando chega no final, eles estão tendo uma discussão, e a Lara Jean pergunta por que aconteceu algo, e ele fala, não sei nem por que aconteceu isso. Eu falei, cara, você não tá nem reconhecendo o seu erro, você nem evoluiu. Mas a cereja do bolo, sem sombra de dúvidas, não foi nem a Lara Jean, foi esse rapaz. Foi uma outra personagem que ela faz algo muito, muito, muito horrível, e que eu diria até criminoso, e não existe consequências para ela. E eu fiquei meio chocado com o desfecho que ela tem, porque apesar de que existe todo um background terrível para o que está acontecendo com ela nesse exato momento, a justificativa para que não haja uma punição para ela, por assim dizer, é meio bizarra. E a forma como tudo se encerra, sabe? Foi apressado demais para o tamanho de merda que acontece nesse livro aqui. Porque esse basicamente é o livro onde as merdas acontecem. Então acho que eu esperava menos algo grandioso para suprir em meu coração toda a decepção que eu tive com os personagens desse livro aqui. Quero dizer, eu ainda fiquei extremamente investido na história, tanto que eu li em um dia, como eu li o primeiro livro. A narrativa da Jenny Han, ela te pega. Foi muito mais fácil entrar nessa história aqui
do que no primeiro, afinal a gente já conhece os personagens, já conhece o ambiente, já conhece a forma de contar a história da autora, mas eu acho que eu estava tão investido nesses personagens que, de fato, tudo que eles fizeram me machucou de verdade, sabe? Então eu tô, sim, meio decepcionado com eles. Não, esse de fato não vai ser o meu livro favorito da série. Eu espero de verdade que o terceiro livro compense bastante e que personagens que me decepcionaram antes voltem às minhas graças nesse terceiro livro, porque esse de fato foi o livro da decepção. Hoje é dia 15 de agosto de 2018 e chegamos ao fim dessa maratona Lara Jean, da maratona da trilogia de Para Todos os Garotos que Amei, porque depois de toda a avalanche emocional que eu senti com o PS Ainda Amo Você, obviamente eu tive que parar um pouco para respirar e, enfim, pegar Agora e Para Sempre Lara Jean, o terceiro volume da série, que apesar de não ter sido um livro originalmente concebido para existir na proposta original, já que nos agradecimentos desse livro aqui, a Jenny Han deixa bem claro que a série, na sua concepção, seriam apenas 2 primeiros volumes. Essa história veio justamente para que eu fizesse as pazes com os personagens. Pois apesar de entender a proposta do PS Ainda Amo Você, dessa quebra de expectativas e deixar os personagens mais reais e mais tridimensionais e fazerem eles cometerem erros de verdade, e o Agora e Para Sempre Lara Jean é um retorno justamente para essa vibe mais fofinha, mais cotidiana, pois esse aqui ele não é uma sequência direta, ele vai se passar um ano depois dos acontecimentos de PS Ainda Amo Você. Então a Lara Jean e os outros personagens já estão no final do ensino médio, eles estão esperando as cartas de aceitação da faculdade, eles estão naqueles últimos momentos de despedida, de formatura, último baile, último passeio. E justamente nesse ponto dessa espera dessa carta de aceitação da Lara Jean que a história de Agora e Para Sempre vai começar a surgir. E eu gostei bastante disso, gostei bastante dos dilemas que a Jenny Han colocou aqui. E de fato, se essa série tivesse terminado no segundo volume, eu acho que não teria uma relação tão boa com a trilogia quanto eu tô tendo no momento com o final aqui em Agora e Para Sempre Lara Jean. Volta o clima cotidiano do primeiro, as coisas acontecem num ritmo bem mais desenvolvido e calmo, e o final foi uma coisa bem fofinha, um desfecho bem digno para essa série, e de fato esse livro aqui merece ser o desfecho dessa série. Então, analisando aqui rapidamente, o meu preferido continua sendo o primeiro, em sequência vem o Agora e Para Sempre Lara Jean, e por último lá atrás nós temos o PS Ainda Amo Você. Se o final de PS Ainda Amo Você fosse um pouco mais desenvolvido, talvez eu tivesse entendido melhor a proposta, mas eu não gostei da forma como tudo foi conduzido para ter aquele final. Foi uma montanha-russa emocional, porque o primeiro é essa expectativa da subida, o segundo é a queda livre, e esse aqui é voltar ao chão, a segurança, e pra mim, foi uma coisa muito, muito, muito legal. Eu dei 4,5 estrelas pro primeiro livro, 3 estrelas e meias pro segundo livro e 4 estrelas para esse último. E agora vamos assistir essa adaptação. Eu acho que vai ser só com base apenas no primeiro livro. E, enfim, terminamos aqui a nossa maratona Lara Jean. Muito bem, pessoal, essa foi a nossa opinião completamente diferentona sobre a minha experiência com a trilogia Para Todos os Garotos que Já Amei, da Jenny Han. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo e assistido até o final. E se vocês gostaram, clique aqui embaixo gostei, compartilhe nas suas redes sociais, pois vai estar ajudando bastante ao canal e a pessoa que vos fala. Se você ainda não é inscrito na minha estante, se torne um Book Crush e seja muito bem-vindo ao canal. Se inscreva aqui embaixo para estar sempre sabendo quando tem vídeo novo por aqui. Eu também estou no Instagram e no Twitter. Para quem quiser me seguir, vou estar aqui embaixo na caixa de informações junto com o meu perfil para o Goodreads, além do link de compra para os 3 livros da Jenny Han. Lembrando que vocês comprando os livros lá na Amazon através dos meus links, o canal vai estar recebendo uma pequena comissão sem vocês pagarem nada além por isso. E aí, vocês já leram esses 3 livros da autora? Vocês pretendem ler? Vocês gostaram? Vocês não gostaram? Deixa aqui embaixo nos comentários. Você sabe que conversar com vocês é a melhor parte do vídeo para mim. Pois aqui foi o Hervé Neto para mais uma vídeo opinião do canal no instante. Tchau, pessoal, e até o nosso próximo encontro.